ao ex-ministro Pazuello, que ontem, como lembrou Alexandre, depois por quase 8 horas, e durante o depoimento retirou de Jair Bolsonaro, do presidente da República, qualquer responsabilidade por ações diretas de combate à pandemia da Covid. Em vários momentos, Eduardo Pazuello ressaltou que ele tinha autonomia para tomar decisões sobre a pandemia e sobre outros assuntos relativos ao Ministério da Saúde e que as ideias dele, Pazuello, eram alinhadas às ideias do presidente Jair Bolsonaro. Por isso é que Pazuello afirmou aos senadores que o presidente nunca se contrapôs a uma decisão tomada por ele enquanto ocupou o ministério. Vamos acompanhar. O presidente da República falou para mim e para todos os ministros várias vezes: assunto de saúde, quem trata é o ministro Pazuello. Então, nunca, e vou repetir, nenhuma vez eu fui chamado para ser orientado pelo presidente da República de forma diferente por aconselhamentos externos. Em momento algum, o presidente da República me orientou, ou me encaminhou, ou me deu ordem para fazer nada diferente do que eu já estava fazendo. Nada, absolutamente nada. Então havia convergência das posições das minhas ações, das minhas medidas, das posições defendidas pelo presidente da República. As decisões, senador, as minhas posições não eram contrapostas pelo presidente. Bom, Alexandre, pelo que a gente pôde acompanhar, e como eu lembrei com o Sidney, né, por causa da pandemia, acompanhamos com lupa o trabalho do ministro da Saúde, todos eles, mas do ministro Pazuello especialmente, porque foi quem ficou mais tempo no cargo. Analisando aquele período da história, nós podemos compreender que sim, o ministro Pazuello tinha total autonomia para tocar o ministério num período tão difícil com as ideias próprias, ou ele disse o que disse ontem para poupar o presidente de uma eventual responsabilização na CPI? Bom, em primeiro lugar, não há como não traçar um paralelo entre essa CPI e o julgamento de Nuremberg, né, em que todos os acusados, os alemães acusados, transferiam as culpas todas para o Hitler, e o Hitler estava morto, né, não assumiam as suas próprias culpas. Imagina o Gordo Goering, o Goebbels, os responsáveis pelo campo de concentração dizendo não, foi o Hitler, mas o Hitler já morreu, né? Então isso não aconteceu ontem, né? O general Pazuello assumiu a sua responsabilidade, que lhe é própria, né? Isso é coisa de gente de caráter, né? Eu fiz, eu assumo, ponto final. Agora, interessante que eu ouvi de outros ministros, digamos 3 ou 4 ministros, me disseram a mesma coisa. Que bom que o presidente nos dá total autonomia, né? Senão o presidente fica louco, né? Se ele tiver que ir a cada detalhe, lá, cada obra que o ministro Tarcísio está inaugurando, como vai inaugurar hoje de manhã, aquela ponte lá que liga Piauí ao Maranhão, né? Aí ele fica doido, né? Agora, em questões importantes, claro que o ministro tem que consultar o presidente. Agora, eu não acredito que seja uma questão importante a compra de qualquer tipo de medicamento, inclusive vacina, por parte do Ministério da Saúde. Senão vai ficar aquela coisa, compro, não compro, faz, não faz. O que o presidente disse, e isso eu ouvi na CNN ontem à noite, o analista explicando o texto todo, o presidente disse, se não tiver licença da Anvisa, ninguém vai comprar nada, né? Então, depois a Anvisa deu licença, porque aí era o período em que estava se discutindo compra ou não compra a Coronavac. Aí a Anvisa autorizou, a Coronavac foi comprada. Então, a CPI está discutindo a questão de uma vacina que foi comprada depois que foi autorizada, depois que passou a existir no Brasil, que teve a licença da Agência de Saúde sobre sua segurança e sobre sua eficácia, né? Então, foi uma discussão necessária para esclarecer esses pontos. Aliás, é o que a CPI está servindo para isso. Está servindo para esclarecer os pontos, para os ministros explicarem o que fizeram com transparência, isso é muito bom. E também tem uma vantagem acessória. A gente está conhecendo mais os senadores, os representantes dos estados, eles também estão se expondo. Alguns talvez mais do que os próprios depoentes. Colombo? Bom,